Quero compartilhar com vocês um texto que está em primeiro livro dos Reis. Você gosta da Bíblia aqui? Eu queria ler na nova tradução da linguagem de hoje, porque ela é muito clara. As outras linguagens são muito bonitas, tal, mas nesse contexto aqui eu gostaria de compartilhar na NTLH, que diz assim, primeiro livro dos Reis, no capítulo 3, a partir do verso 5, diz assim: naquela noite o Senhor Deus apareceu num sonho a Salomão e perguntou: o que você quer que eu lhe dê? E ele respondeu: tu sempre mostraste grande amor por Davi, meu pai, teu servo, e ele era bom, fiel e honesto para contigo. Tu continuastes a mostrar a ele o teu grande e constante amor e lhe deste um filho que hoje governa no lugar dele. Ó Senhor Deus, tu deixaste que eu ficasse como rei no lugar do meu pai. Embora eu seja muito jovem e não saiba governar, aqui estou eu no meio do povo que escolheste para ser teu, um povo que é tão numeroso que nem pode ser contado. Portanto, dá-me sabedoria para que eu possa governar o teu povo com justiça e saber a diferença entre o bem e o mal. Se não for assim, como é que eu poderei governar este teu grande povo? Deus gostou de Salomão ter pedido isso e disse: já que você pediu sabedoria para governar com justiça, em vez de pedir vida longa, ou riquezas, ou a morte dos seus inimigos, eu darei o que você pediu. Darei a você sabedoria e inteligência como ninguém teve antes de você, nem terá depois. Mas lhe darei também o que não pediu. Durante toda a sua vida, você terá riquezas e honras, mais do que qualquer outro rei. E se você me obedecer e guardar as minhas leis, os meus mandamentos, e se você me obedecer e guardar as minhas leis e os meus mandamentos, como fez Davi, o seu pai, eu lhe darei uma vida longa. Tá show esse texto aqui. Eu achei, eu comecei a olhar na Almeida, que é uma outra versão que eu gosto muito, mas quando eu li isso aqui, sabe, o Espírito Santo clareia a mente da gente. E o texto e o tema dessa palavra de hoje é: Deus faz mais do que tu precisas. Sabe, Deus, Ele nos conhece tanto, Ele sabe as nossas lutas, Ele sabe as nossas necessidades, Ele sabe tudo que a gente quer, Ele sabe o que tu precisa. E como Ele é bom, como Ele é amor, Ele faz mais do que tu precisa. E eu vou tentar traduzir isso aqui hoje, através de alguns textos e algumas revelações que Deus, quando eu estava preparando, me deu. Sabe, como cristãos, nós temos sempre não a mania, mas como natureza nossa de buscar sempre aquilo que nos falta. Nós sempre, como cristãos, estamos querendo buscar a solução dos meus problemas, aquilo que eu estou precisando. E está errado? Não, não está. O grande problema é que nós limitamos a nossa expectativa à solução das nossas lutas, dos nossos problemas, daquilo que a gente precisa. E não nos damos conta de quem é o nosso Deus. Que o nosso Deus não é um solucionador de problemas, não, Ele é um realizador de sonhos.
Nós é que demos a concepção muitas vezes e não nos damos conta que Deus quer nos dar muito mais. Lá em Efésios 3:20, o apóstolo Paulo fala, diz assim, olha, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. O poder dele opera em mim, em ti. E ele é poderoso para fazer. Amém. Lá em Isaías 55, nos versos 8 e 9, ele vai dizer assim, porque os meus caminhos, primeiro ele diz, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os vossos caminhos. Ele está dizendo em relação a nós, ele está dizendo assim que como o céu é mais alto do que a terra, os meus caminhos, os meus pensamentos são muito mais altos de vocês. Gente, nós não conseguimos ver um minuto à nossa frente. Eu não sei o que vai acontecer comigo daqui a um minuto. E Deus já me viu na eternidade. Ele sabe tudo. Então Ele sabe aquilo que é melhor para mim, aquilo que eu realmente preciso. Sabe, nós focamos nos problemas, nas necessidades, e Deus quer te dar algo maior. E com esse algo maior, tu também vai solucionar os teus problemas, as tuas lutas, as tuas necessidades. A palavra que tu está ouvindo aqui, pode ser que não seja a palavra que tu gostaria de ouvir aqui, quando tu viestes. Tu vieste talvez com alguma dificuldade, alguma luta, alguma necessidade, e eu talvez esteja falando uma outra coisa que talvez não venha ao encontro daquilo que tu vieste buscar. Mas Deus, através da palavra dele, que está sendo lançada aqui, ele lança palavras rema, que são palavras reveladas. Sabe, eu estava numa pregação uma vez e o pregador, o pastor que estava pregando, ele era um texto muito conhecido, eu já tinha pregado sobre aquilo, era um texto muito conhecido e não que eu desdenhei a palavra, mas eu não estava prestando tanta atenção como eu deveria prestar, porque eu me achei que eu conhecia, e aquilo foi um toque de Deus para mim, e a partir dali, eu mudei a minha maneira de sentar para ouvir a palavra. Por quê? Porque ele estava falando e ele veio uma palavra que nós chamamos de palavra rema, é uma palavra revelada, é uma revelação que vem do Espírito Santo quando eu digo alguma coisa e que não tem nada a ver com aquilo que tu está pensando, mas essa palavra entra na tua vida. E eu estava ouvindo e eu tinha eu precisava solucionar um problema com um dos meus filhos. Era uma estratégia que eu precisava mudar. E ele fala, não tinha nada a ver com isso, mas veio uma palavra assim revelada para mim. Eu digo, essa estratégia que eu vou usar com ele. Veio. E aquilo eu digo, vou fazer isso. Fiz. E foi uma bênção. Eu solucionei um problema de uma coisa que eu não esperava. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós estamos aqui atentos a uma coisa ou outra e Deus quer nos falar. O Espírito Santo quer te falar, ele quer te mostrar algo, às vezes muito maior, muito mais forte, mas que também vai solucionar o teu problema, a tua luta, a tua dificuldade, aquilo que tu está querendo. E eu exemplifico isso com a passagem que está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, em que Pedro e João, eles estão chegando para orar no templo. Preste atenção nessa história. Pedro e João estão entrando no templo e todos os dias colocavam um aleijado de nascença na porta do pátio do templo. E ele ficava ali todo dia pedindo esmola. E Pedro e João chegam e olham, ele pediu esmola e Pedro olhou para ele e disse assim:
eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E automaticamente o aleijado levantou, ele era de nascença. E ele automaticamente ele começa a pular e a saltar, e ele entra no templo feliz. As pessoas que conheciam ele, que sabiam, ficaram impactadas com aquilo. Sabe? Ele estava pedindo uma esmola. Sabe que é importante nós contextualizar, porque o aleijado naquela época, eles viviam à margem da sociedade. Eles não conviviam com as pessoas normais, porque diziam que eles tinham, ou era alguma maldição da família, ou uma maldição, enfim. Então eles não podiam conviver, o aleijado ele não podia entrar no templo. Então ele vivia à margem da sociedade. E olha que interessante como a gente começa a analisar, e Pedro, com a cura, Pedro ele insere ele novamente na sociedade. Tanto é que ele entra no templo. Ele, através dessa cura, nessa cura, o aleijado, ele pode construir uma família. Ele pode começar a trabalhar. Ele pode ser ressocializado e, além de tudo, ele pode dar esmola. Eu não sei se vocês chegaram a perceber, mas ele queria uma esmola. E Deus permitiu ele um outro estilo de vida muito maior, que ao invés de ele pedir esmola, ele começou a dar esmola. É isso que eu estou falando. Muitas vezes nós nem sabemos o que nós precisamos. Muitas vezes nós não nos damos conta e queremos algo, e Deus quer nos dar mais do que isso. E nós vamos ver na Bíblia várias situações. Se nós pegarmos no Antigo Testamento, lá em 1 Reis, está a história de uma viúva. E essa viúva, o marido morre e ela ficou, e o marido tinha muitas dívidas. E os credores querem levar os 2 filhos dela como escravos, como pagamento da dívida. E ela se desespera e vai até o profeta Eliseu. Diz: Senhor, o que eu faço? E Eliseu diz para ela assim: o que tu tem na tua casa? E ela diz: olha, não tenho nada, só tenho uma botija de azeite. Ela então consegue muitas vasilhas, muitas. Na vizinhança vai, busca muitas vasilhas e começa a encher com esse óleo. E o óleo começou a se multiplicar, e só o óleo só parou depois que as botijas, não havia mais botijas. Agora Eliseu disse para ela assim: agora vai lá, paga a tua dívida e vai viver o resto da tua vida com os seus filhos. Ela queria pagar uma dívida. E Deus proporcionou para ela, além de pagar a dívida, ela viver com óleo o resto da vida. Essas coisas que nós precisamos entender, que Deus, Ele quer naturalmente fazer mais. Deus quer sempre mais. A qualidade dele é maior, o nível é maior. Quando Ele transforma água em vinho, Ele podia ter feito um vinho igual. Ninguém ia notar e fez um vinho igual, não. O padrão é alto. É verdade. É alto. E nós precisamos entender e começar a viver isso, porque com Jesus o padrão é alto. Em todos os sentidos. Ele fez o melhor vinho, tanto é que o dono da festa diz: mas vocês costumam oferecer um vinho melhor no final? Que loucura! Jesus podia ter feito um vinho bom. Sabe quando Jesus diz que onde abundou o pecado, o que ele disse? Que abundou a graça? Não, superabundou a graça. É assim. Quando ele diz que nós somos vencedores, não. Ele diz que nós somos mais do que vencedores. É assim, amados.
Então, o que nós não podemos, é como diz lá na fronteira, no Rio Grande do Sul, nós não podemos nos apequenar. Se aticar, como diz os uruguaios, os peruanos, se aticar, ou seja, se apequenar. Não, por quê? Porque eu sei que o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, como nós lemos. Os sonhos dele, os planos dele, os pensamentos dele são muito mais altos que os meus. Eu preciso entender isso e começar a mudar minha mentalidade, a viver um padrão de vida que Jesus quer para mim. E eu creio que isso, talvez, nós não pensemos. Por quê? Porque quando Deus faz o mundo, Adão era perfeito. Era perfeito. Quando entra o pecado no mundo, nós nos limitamos. O pecado nos limitou. Conversava até antes do culto com o pastor Jacó aqui sobre isso. O pecado nos tira, nos faz avaliar mal as situações. Nós achamos uma coisa que na realidade não é. É que o pecado que nos prejudica, nos limita. Nós fizemos avaliações erradas sobre um contexto de vida, sobre a situação da minha vida, sobre o que realmente eu preciso, sobre situações até de relacionamento familiar, de negócios, de tudo. Eu tenho que entender que eu sou limitado e eu preciso do Espírito Santo para me revelar, para me entender as coisas. Então, os meus pensamentos são prejudicados, por isso que ele diz que os pensamentos dele são muito mais altos. Por isso que os caminhos dele são muito mais altos. Por quê? Porque eu não sei direito o que eu preciso. A Bíblia diz que eu não sei nem orar como convém. E essa é a realidade que nós convivemos hoje muitas vezes. Se Pedro tivesse dinheiro, voltando a Atos capítulo 3, se Pedro tivesse dinheiro ali no bolso, ele teria dado o que o aleijado pediu, mas não o que ele realmente precisava. Nosso coração é enganoso. Nós não sabemos avaliar as coisas. E nós vamos ver várias situações na palavra que nos tiram realmente daquela situação em que de nós entendermos de tudo. Não. Sabe, os discípulos andaram com Jesus por 3 anos, dormindo com o cara, todos os dias eles dormiam, caminhavam, conviviam. Eles tinham uma intimidade muito grande. E Jesus disse várias vezes que ele morreria e que ao 3º dia ele ia ressuscitar. E o que aconteceu quando Jesus morre? Houve uma decepção total, uma tristeza total. Ninguém ficou esperando Jesus ressuscitar. O sábado foi terrível. Todo mundo ficou triste, abatido, decepcionado, desesperançados. Uma prova é os discípulos que iam para Emaús, que eles viam cabisbaixos ali, e Jesus chega junto deles e eles não reconhecem Jesus, e começam a conversar. Mas por que vocês estão assim e tal? Não, mas tu não está sabendo? O cara que nós tínhamos a maior esperança morreu, foi crucificado. E Jesus segue conversando com eles, e ali demonstra a total ignorância, falta de contexto de coisas, porque eles conviviam, sabiam, ao ponto de quando eles estão jantando, Jesus corta o pão e dá para eles, e aí eles se deram conta que era Jesus que acompanhava eles. Mas o meu contexto aqui é de dizer que eles conviviam com o cara, sabiam que ele ia ressuscitar, mas todos, ninguém esperava Jesus ressuscitando. Todo mundo de luto.
projeta coisas na tua cabeça. Os maiores problemas nós fizemos aqui, e é estatístico, 90% não acontece. O que é isso? É limitação. Nós limitamos dessa maneira, nós também limitamos a Deus. Por quê? Porque nós vemos uma situação que não é. Foi o que aconteceu quando Jesus volta, vai visitar sua terra em Nazaré. E a incredulidade do povo faz com que ele não faça muitos milagres. Por quê? Exatamente porque eles viam ali, não o Messias, mas o filho do carpinteiro. Eles viam ali o filho de José, o filho de Maria. É a mesma coisa quando nós começamos a limitar a Deus, achando que Ele não vai fazer na minha vida, Ele não vai me dar mais. A forma como as pessoas te enxergam determina o que elas vão receber de ti. A forma como as pessoas te enxergam determina o que elas vão receber de ti. Como é que viu Jesus? Como filho do carpinteiro. E aí Jesus não pôde fazer realmente. Não enxergaram Jesus como Messias. Enxergaram Jesus como o filho da Maria e do José. E é isso que nós precisamos abrir a nossa mente para entendermos. Porque a maneira como nós vemos a situação, que é enganosa exatamente porque nós somos limitados, é exatamente isso que o Senhor quer nos revelar. Quando o grande profeta João Batista, ele que abriu os caminhos para Jesus, ele batiza Jesus nas águas. Ele é o cara que vê Deus falando: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Ele viu isso. Ele sabia que Jesus era o Messias. Só que Jesus começa a atuar totalmente diferente do que eles imaginavam. O Messias estava para vir, um novo rei, e eles achavam que Jesus ia chegar derrubando os romanos, enfim, um outro contexto que não era o que Jesus ia fazer. Mas só que eles acharam isso, ao ponto de João Batista mandar os discípulos dele perguntarem para Jesus se realmente ele era o Messias, ou eles deveriam esperar alguém mais. E sabe o que Jesus responde para ele? Diz: olha, diz para João que os cegos veem, que os surdos ouvem, que os leprosos estão sendo curados, que os coxos estão andando, e que as boas novas do Evangelho estão chegando nos mais pobres. É para isso que Jesus veio, para solucionar, para te curar, para te abençoar, para te ajudar. De crer que Deus pode curar, de que Deus pode fazer, porque Ele fez e quer fazer. É que nós muitas vezes vamos num caminho e nós não entendemos todo um contexto que o Senhor Jesus quer nos mostrar, quer nos levar, que hoje é o Espírito Santo que habita em nós. Muitas vezes nós ficamos, eu sou um que às vezes me irrita algumas coisas no dia a dia do trabalho, que as pessoas não cumprem, mas muitas vezes é Deus me direcionando para uma outra coisa. E Deus usa as pessoas irresponsáveis, muitas vezes, para tratar conosco, exatamente para nos moldar e muitas vezes para nos direcionar para o caminho que Ele quer nos dar. Eu me lembrava que eu estava montando uns imóveis ali em Porto Alegre para locação de temporada.
eu precisava de alguém para me ajudar lá na parte de zeladoria, uma empresa, para fazer check-in, check-out, limpeza e manutenção. E eu tinha contato de uma pessoa, e tinha acertado tudo com ela, acertado os valores, acertado tudo. E eu disse, não, então vamos marcar uma reunião aí, eu vou estar aí não lembro que dia foi, vou estar aí, por exemplo, na segunda-feira, e conversamos, perfeito. Um dia antes eu passo um WhatsApp para ela. Amanhã eu estou aí, que horas nos reunimos? Passei de manhã esse WhatsApp. Ela não respondeu todo dia. Visualizou e não me respondeu. E eu meditei profundamente. Que quentura. E eu vi que ela visualizou o WhatsApp, né? Daí eu fiquei inseguro, tipo, sabe uma coisa, eu vou atrás de alguém, mas eu não tinha ninguém. Mas casualmente eu tinha ficado no Airbnb de um cara uma vez, e tipo, vou ver se esse cara não me ajuda, me dá indicação, ou ele faz, enfim. E eu fiz contato com ele, e ele, enfim, ele fazia, conversamos, acertamos, e gostei muito do esquema dele. E ele me abriu portas para outras coisas que essa outra pessoa não ia me abrir. Pude começar a investir mais lá e comprar outros imóveis ali, reformar e botar para alugar e para vender, enfim, ele me abriu muitas portas, que ele tinha um know-how ali de pessoas, enfim, ele me abriu um outro leque de negócios que a outra pessoa não ia me dar, ela ia ser só uma zeladora para me administrar. E eu digo, eu queria uma coisa, Deus queria me dar muito mais. Deus queria me dar um ângulo maior e também me dar aquilo que eu precisava. Então, quando as coisas acontecem, eu aprendi que nós precisamos descansar em Deus. Nós precisamos entregar as nossas situações para Ele. Por quê? Porque daqui a pouco é a direção dele para mim. Daqui a pouco Ele quer me mostrar um novo caminho, me dar algo maior. E eu preciso saber ter paz nesse sentido, descansar que o controle da minha vida está nas mãos dele. Eu gosto muito de uma... Tem gente que a gente não entende muita coisa que acontece na nossa vida. E tem muita coisa que nós só vamos entender quando nós nos encontrarmos com o Senhor. Antes disso também vai ser uma incógnita. O que nós precisamos é descansar nele. E eu gosto muito de uma frase do Bill Johnson, que ele diz assim, para tu experimentar a paz que excede todo o entendimento, tu precisas abrir mão do direito de entender. Se tu quiser experimentar a paz que excede todo o entendimento, tu precisa abrir mão do direito de entender. Entrega para Deus. Ele está no controle da tua vida. Eu decidi agora começar a não entender e eu me entrego. Sabe por quê? Porque ele diz, lá em Mateus 28, 20, ele diz, porque eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele fala lá em Hebreus 13, 5, ele diz assim, eu jamais deixarei vocês, eu jamais abandonarei. Promessas dele, que eu preciso me apropriar. Eu preciso me apropriar, porque a maior motivação dele é demonstrar o seu amor por mim e por ti. Deus quer demonstrar o amor dele, quer que tu receba esse amor, que também Paulo fala lá aos Efésios, no capítulo 13, no verso 20, ele diz, porque o amor também excede todo o entendimento. É um amor que é inconcebível, nós não conseguimos dimensionar. E Ele quer que nós também o amemos sobre todas as coisas. Ele também quer que nós busquemos Ele em primeiro lugar. E as outras coisas vão ser acrescentadas. Agora, eu vou entrar no texto que nós lemos
de Salomão. Porque qual é o grande problema nosso? Por que nós, vai me dizer assim, ok, mas por que eu não estou recebendo aquilo que eu preciso de Deus? Eu não estou recebendo mais do que eu preciso. Imagina, aquilo que eu preciso, eu não estou recebendo. Esse questionamento nós costumamos nos fazer. E é uma coisa que tu vai te dar conta. Quando Deus fala com Salomão, e Salomão descreve tudo aquilo que nós lemos, há uma coisa que Deus sabe de Salomão, de mim e de ti. Ele conhece o nosso coração e conhece as intenções do nosso coração. Ele sabe a tua intenção toda. Ele sabe se tu está pronto para receber, se tu está apto para receber, se tu, o que tu vai realmente fazer com aquilo que tu vai receber. Porque muitas vezes, amados, a bênção pode se transformar em maldição, em coisa ruim, como foi o filho pródigo. O filho pródigo pede uma herança antecipada, Deus dá, o pai dá, o pai deu a herança para ele, e ele vai e torra toda a herança. E aquela herança, depois que você vai tudo, ele está quebradão e ele tem vontade, diz a Bíblia, que ele tinha vontade de comer comida de porco. Por quê? Porque ele recebeu algo que ele não estava preparado para receber. E muitas vezes eu não estou preparado, mas também a intenção do meu coração qual é? Qual a intenção? O que eu vou fazer com isso que eu estou recebendo? O que isso vai fazer na minha vida? Porque todos os projetos um pouco egoístas que a gente tem, que eu quero fazer isso, que eu vou fazer isso para mim, sabe? Normalmente Deus nos freia. Agora, se esse projeto ele amplia para abençoar pessoas, para fazer algo maior, a tendência de Deus, porque é na natureza dele. E eu não estou dizendo que isso não possa acontecer, mas eu estou falando só como Deus vê muitas vezes as situações que nós não nos damos conta. E Salomão, ele vai lá e Deus viu que a intenção do coração dele era ajudar o povo, era fazer o melhor, era saber julgar. Ele não tinha condições, ele diz assim, eu sou novo, eu não sei como fazer. Eu preciso da tua ajuda, eu preciso sabedoria para isso, para julgar, para saber o que é bom, o que é mal. Sabe, quantas vezes nós estamos buscando a Deus com essa intenção de realmente fazer algo maior e não só algo um pouco mais egoísta e de orgulho? É para nós analisarmos. E eu sempre digo que eu prego primeiro para mim. E obviamente que essa palavra eu preguei para mim. Eu digo, por que eu queria tanto algumas coisas e tu não me deste, Senhor? Deus está me revelando situações, sabe? Eu vejo o amor de Deus por trás disso, porque Ele quer nos preservar. Uma coisa que nós precisamos entender é que Ele nos ama profundamente e Ele quer o melhor para a nossa vida. Entenda isso. E a partir disso a nossa vida começa a ter um novo de Deus. Por que João, o apóstolo, era o cara mais bem resolvido de todos ali? Ele se chamava o discípulo amado. Por quê? Porque ele se sentia sentia muito mais amado por Deus do que os outros.
No Evangelho de João ele diz: eu sou o discípulo amado. Mas não que Deus amasse mais ele do que os outros, não, mas ele se sentia mais amado. Sabe, muitas coisas nós precisamos entender para ter mais. E Salomão aqui, ele consegue, além de receber a sabedoria que ele pediu, ele consegue receber riqueza e honra. Deus deu porque entendia e sabia as intenções do coração dele. Muitas vezes nós queremos, mas quem nos conhece mesmo é Deus. E esse mesmo Salomão escreve o Salmo 127. E numa parte ele diz assim: porque aos amados ele dá enquanto dormem. Não é que tu vai ser vagal durante o dia, não fazer nada e de noite ele vai te dar, não. Ali é um contexto em que ele diz que não adianta tu levantar cedo da manhã, tu trabalhar todo dia, te esforçar, fazer o máximo, trabalhar até de noite. Por quê? Porque sem Deus na jogada, nós não vamos conquistar. Não vai adiantar, porque Deus é o provedor nosso. Ele é o cara que determina todas as coisas para nós. E aí que nós muitas vezes nos enganamos, muitas vezes queremos trabalhar, dar o máximo. Não, nós precisamos fazer isso, óbvio. Mas nós precisamos colocar em primeiro lugar o reino de Deus, colocar a nossa situação para Ele, depender dEle. E aí sim, Ele vai nos dar enquanto dormimos. É isso que ele está querendo dizer. A sabedoria de Salomão nesse sentido, ele escreve depois Provérbios, ele escreve Eclesiastes, ele se perde no meio do caminho, ele escreve Cantares de Salomão, sabe? Há um contexto todo aqui, mas quando ele está no início, Deus vê o coração dele, as intenções do coração. Muitas vezes nós não recebemos, porque Deus conhece o nosso coração. E aí cabe a nós muitas vezes avaliar. Porque todos nós queremos ter uma vida profissional bem-sucedida. Todos nós queremos ter uma família harmoniosa, uma família abençoada. Todos nós queremos ser prósperos, ser bem de vida. Agora, cuidado com a intenção do nosso coração. Porque muitas vezes nós estamos buscando as bênçãos de Deus e não o Deus das bênçãos. Isso é chave. Nós começamos a buscar muito as bênçãos de Deus e nós fizemos campanha para as bênçãos de Deus. Mas como está a nossa vida? A intenção do coração tem tudo a ver exatamente com a minha prioridade em colocar Cristo em primeiro lugar, em amar Ele sobre todas as coisas. Aí sim eu vou começar a experimentar Deus fazendo mais do que eu preciso. É aí. Essa é a conclusão que eu gostaria, daquilo que Deus colocou no meu coração, de colocar aqui. Nós precisamos buscar o Deus que proporciona bênçãos e não as bênçãos de Deus. Porque senão nós vamos inverter os papéis e nós vamos seguir apenas buscando e lamentando que Deus não faz aquilo que nós pedimos. Sabe, nós não podemos esperar apenas os benefícios do reino sem o rei. O Senhor tem que estar junto. A presença dele é fundamental. Será que nós não estamos querendo tudo que vem de Deus sem irmos a Deus? Isso muitas vezes é sensível, amados. Nós estamos buscando a terra prometida, ou seja, aquilo que é bom para nós,
ou nós estamos buscando a presença que também nos proporciona a terra prometida? Muitas vezes nós queremos os benefícios, mas não queremos o relacionamento. E sabe que é fácil nós confundirmos. Não, eu estou aqui, mas eu estou buscando a Deus, eu estou priorizando Ele. O que tem dado sentido à tua vida? É as coisas que Deus pode te oferecer ou a presença dEle? Sabe, o que Deus faz é consequência do que Ele é. Então, se nós buscarmos Ele pelo que Ele é, nós vamos experimentando o que Ele faz. É simples. Vamos viver Jesus na veia. Amém. Vamos experimentar Jesus, conviver, se relacionar, buscar intimidade. Depois, tu não vai precisar nem pedir, as coisas vão vir nas tuas mãos. Ele quer te dar muito mais. Mas primeiro, tu precisa entender que o teu relacionamento com Ele tem que ser prioridade. Tu tem que amá-lo, buscá-lo em primeiro lugar. Amém. E aí tu vai ter. Sabe, amá-lo sobre todas as coisas, buscar Ele em primeiro lugar. Nós vamos ter sempre mais do que precisamos. Eu sei que Deus pode estar falando aqui conosco, né? Com relação à nossa situação de vida, tudo aquilo que nós vivemos. Deus pode fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Amém. E os caminhos dele, os pensamentos dele, são muito mais altos do que os nossos. Assim como ele fez com Salomão, que ele pediu apenas sabedoria, Deus muito mais, muito mais. A minha vida, a de Salomão não muda nada, as promessas de Jesus. Agora muito mais, nós estamos na graça. Ele vive dentro de mim, Ele vive dentro de ti. O Espírito Santo habita em nós. Nós temos um Deus dentro de nós. Nós começamos a viver esse Jesus, as consequências são fantásticas. Porque a própria presença dEle produz isso em nós. Creia nisso. Vai na veia, vai no que manda e não vai nas bênçãos dele. Começa a te relacionar mais, ter mais intimidade, tempo de devocional, tempo junto, tempo de oração, tempo de louvor. Começa a louvar, começa a adorar. Tu vai ver os resultados, consequência. Não precisa provocar, vem algo automático. Nós é que não fizemos, nós pela nossa limitação, e eu volto àquilo que nós falamos, pela nossa limitação, nós ficamos achando coisas, pensando coisas, que na realidade estão muito longe daquilo que Deus quer para a minha vida e para a tua família, para os teus negócios, para os teus relacionamentos, para o teu dia a dia. Deus tem mais para ti. Amém. Creia nisso. Amém?